A graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e este é mais um vídeo da série Conversas com Jesus. Eu tenho gravado vários vídeos, relatando conversa que pessoas tiveram com Jesus. E eu quero ler para vocês a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Capítulo 19. A minha tradução tem um título que diz assim: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque eu havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Me convém pousar em tua casa. Meu amigo, minha amiga, para entendermos bem esta palavra, nós precisamos nos reportar a algumas situações que aconteceram dias atrás. A palavra do Senhor diz que Jesus entrou numa coletoria, que era um lugar onde se cobravam os impostos, e ali estava um homem, um publicano, cobrando impostos. E Jesus foi ali por causa daquele homem. E aquele homem chamava-se Levi, que mais tarde veio a chamar-se Mateus. E Jesus passou e disse: Levi, me segue. E a minha Bíblia diz que Levi deixou aquele trabalho, que era um trabalho vantajoso financeiramente para ele, e seguiu Jesus. E a palavra continua dizendo que logo adiante Levi deu um banquete na casa dele e convidou vários colegas, também cobradores de impostos, publicanos, e convidou Jesus. Jesus foi lá, pregou para eles e eles converteram. É claro que essa história chegou até Zaqueu. A Bíblia, nós lemos ali que Zaqueu era o chefe dos publicanos. E certamente alguém chegou para Zaqueu e disse: olha, chefe, está acontecendo algo estranho. Ué, o que é que está acontecendo? Não, vários empregados não vieram trabalhar. Levi não veio. Eu não quero fazer fofoca, tá? Que eu não sou de fazer fofoca, mas eu ouvi falar por aí que Levi deu um banquete na casa dele, convidou vários colegas e convidou um tal de Jesus para ir lá também. E essas pessoas agora estão todos seguindo Jesus. Estão todos seguindo Jesus. Zaqueu, ouvindo aquilo, ele disse: mas quem é esse Jesus que está tirando meus empregados? Quem é esse Jesus que meus empregados estão seguindo ele? Será que ele está pagando mais do que eu? Por que meus empregados estão me deixando e estão seguindo Jesus? E a Bíblia diz que Zaqueu queria ver quem era esse Jesus. Ele queria ver quem era esse Jesus. E ele soube que Jesus estava passando por Jericó, conforme lemos. E ele saiu para a rua e foi. E ele era uma pessoa de baixa estatura, e ele não conseguia ver, ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia. Aí diz que ele subiu numa figueira. E lá de cima, então, daqui eu vou enxergar quem é esse Jesus. Eu vou enxergar, vou saber quem é ele, como é que ele está tirando meus empregados. E ele ficou olhando quem era Jesus, quem era Jesus. Jesus era uma pessoa que tinha aparência comum, igual a quase todas as pessoas. Ele não sabia quem era Jesus. Ele só soube quem era Jesus quando o próprio Jesus passou embaixo da figueira, olhou para cima e disse: ei, ô Zaqueu. Ele deve ter levado um choque, né? Desce depressa, porque me convém ficar na tua casa. Eu penso que o Zaqueu deve ter pensado: puxa vida, já fizeram fofoca para mim, para esse Jesus. Já disseram que eu sou ladrão, já disseram que eu estou traindo o meu povo, já fizeram a cabeça desse Jesus contra mim. Mas Jesus disse: olha, desce depressa, porque me convém ficar na tua casa.
será que Jesus disse que convinha a ele ficar na casa de Zaqueu? Nós vamos entender mais adiante. E Zaqueu desceu. E Jesus deixou a multidão e foi junto com Zaqueu para a casa dele. E a multidão ficou perplexa e dizia um para o outro: poxa, ele nos deixou aqui e vai lá para a casa desse ladrão. Ele não sabe que esse é um traidor, um publicano, traidor, ladrão. Sabe quem não sabe disso? E ele vai lá para a casa dele se hospedar logo na casa do ladrão. E Jesus foi para a casa de Zaqueu. E lá na casa de Zaqueu, preste atenção, meu amigo, minha amiga, houve uma conversa entre Jesus e Zaqueu. Jesus conversou com Zaqueu. Ninguém sabe o que Jesus falou para Zaqueu. Pode-se dizer muitas coisas, achar muitas coisas, mas ninguém sabe o que Jesus falou com Zaqueu. Sabe, e o mais importante não é saber o que Jesus falou para Zaqueu, mas sim como Zaqueu reagiu ao que Jesus falou para ele. E a palavra diz que após esta conversa, Zaqueu disse: Senhor, eu vou dar, eu resolvo, eu tomo uma decisão de dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus se alegrou e disse: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Mas Jesus tinha dito: olha, me convém ficar na tua casa. Por que convinha a Jesus se hospedar na casa de Zaqueu? Claro, primeiramente para salvar Zaqueu, para transformar a vida dele. Mas também porque Jesus sabia que Zaqueu poderia vir a ser um grande instrumento de evangelização naquela cidade, pela fama que ele tinha. E eu fico imaginando Zaqueu, depois dessa conversa, batendo na porta das casas. Zaqueu batendo lá, aí o homem vem e diz: o que é? O que tu quer? Eu já paguei o imposto, tu até me cobrou a mais, seu ladrão. O que tu tá batendo na minha casa? Aí Zaqueu: calma. Olha, eu sei que eu fiz muitas coisas erradas. Olha, tá aqui, ó. Eu vim devolver 4 vezes mais tudo o que eu roubei do Senhor. E Zaqueu ia de casa em casa, devolvendo o que ele tinha roubado. E certamente as pessoas perguntavam: mas o que houve? O que aconteceu com esse Zaqueu? Por que ele está fazendo isso? E as pessoas diziam assim: não, foi Jesus. Jesus teve uma conversa com ele, Jesus se hospedou na casa dele, e ele agora se transformou numa nova pessoa. Não está mais traindo o povo, não está mais roubando, está devolvendo o que roubou, está ajudando os pobres. Foi por causa da conversa que ele teve com Jesus. Tá, mas o que Jesus falou para ele? Não sei, ninguém sabe. Ninguém sabe o que Jesus falou para ele. Mas o que Jesus falou transformou a vida dele. Meu amigo, minha amiga, a grande questão não é só o que Jesus fala conosco, mas sim como nós reagimos a respeito daquilo que Jesus fala conosco. Como você tem reagido àquilo que Jesus fala contigo? Como você tem reagido quando você entra num culto e Jesus usa um pregador, usa uma pregadora e fala contigo, e você sabe que é Jesus que está falando, porque isso testifica o nosso coração. Aquilo que vem do homem não testifica no nosso espírito, mas aquilo que vem de Deus testifica. Nós sabemos quando a profecia é verdadeira, quando vem de Deus, sabemos se ela é carnal ou não, nós sabemos se a palavra vem de Deus ou não, nós sabemos tudo isso, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Agora, a grande questão é como você reage quando Jesus fala para você. Quando Jesus diz para você que algo não está certo. Como você reage àquilo que Jesus fala para você? Esse vídeo está sendo gravado para que você reflita sobre isso. Como você tem reagido àquilo que Jesus tem falado ao teu coração? Talvez você
congrega numa igreja, ou 20, 30, 40 anos, e você percebe que a tua vida não transformou, não houve mudança. Será que a culpa é de Jesus? Não. Porque eu tenho certeza que Jesus fala contigo, assim como fala comigo, assim como fala com cada pessoa que entra na sua casa, cada pessoa que se reúne para ler a Bíblia, para ouvir uma pregação, para adorar. Jesus fala. A grande questão é como nós reagimos àquilo que Jesus fala. Porque conforme a nossa reação, é que a nossa vida vai ser transformada ou não. Sabe, Zaqueu, depois dessa conversa, ele restituiu. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. Nem tudo é possível restituir. Não. Talvez na tua vida tem coisas que você não pode restituir mais. Você ouve Jesus falar com você, você percebe que errou, você se arrepende, mas você sabe que não tem como você restituir. Não tem. E eu vivi isso na minha vida, preste atenção, de uma maneira bem clara. Custei a entender, mas quando eu entendi, saiu um grande peso de dentro da minha alma. Preste atenção, o meu pai, já falecido, ele e a minha mãe se separaram quando eu era criança. Eu devia ter uns 7 anos de idade, mas eu lembro exatamente aquele dia quando a minha mãe mandou meu pai embora. Ele havia cometido uma traição e a minha mãe mandou ele embora. E se divorciaram. Ele deixou a casa para minha mãe e ele foi embora para outro estado. E nós éramos 5 irmãos, todos crianças. E a minha mãe passou muito trabalho para nos criar. Não foi fácil não, mas nos criou. Hoje todos nós somos servos de Deus, minha mãe se tornou uma serva de Deus. Mas eu nunca consegui aceitar aquilo do meu pai ter mudado de outro estado, ter uma vida tranquila no outro estado, ele era bem empregado, e nós passando dificuldade. Eu não consegui aceitar isso. Mas os anos se passaram e o meu pai converteu. E quando ele converteu, ele começou a nos procurar. Procurou cada filho, procurou minha mãe, pediu perdão. Dizia, que, puxa, se ele tivesse conhecido Jesus, jamais ele tinha feito o que ele fez. Mas ele nunca conseguia me encontrar. E eu também não queria encontrá-lo. Porque eu pensava assim, agora é fácil ele vir pedir perdão, depois de tudo que a gente passou. Ele construiu uma outra família com um bom salário, conseguiu dar estudos, colocar os filhos em bom colégio, e nós passamos muita dificuldade. Agora é fácil ele vir pedir perdão. E eu pensava isso, e por muitos anos eu rejeitava meu pai, não queria encontrar com ele. Até que chegou um dia que eu entendi. Chegou um dia que eu entendi que, por mais que o meu pai tivesse arrependido, aquela situação não tinha como ele restituir, a não ser apenas arrependendo-se e pedindo perdão. Não tinha. Tinha se passado vários anos, ele agora tinha uma outra família, filhos adultos, não tinha como restituir. Como é que ele restituía? Abandonar outra família? Ia voltar para minha mãe? Nem minha mãe queria mais. Não tinha como restituir aquela situação. Agora, existem situações que nós podemos restituir. E quando Deus fala conosco, nós devemos restituir aquilo que nós podemos restituir. Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção. Analisa como você tem reagido àquilo que Jesus tem falado contigo. Zaqueu reagiu e a vida dele foi transformada e ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Imagina quantas pessoas vieram a converter através do testemunho de Zaqueu. Quantas pessoas? Então a grande questão é como nós reagimos a respeito daquilo que Jesus fala ao nosso coração.
Aquilo que só nós sabemos que Ele está falando conosco, ninguém está ouvindo, ninguém sabe, mas nós sabemos. Como nós reagimos? Então eu quero deixar essa mensagem, essa breve mensagem para você, e pensa a respeito, e que Jesus te abençoe muito, muito e muito e muito, a ti e a toda a tua família. Lembra-se, Jesus é bom. Deus é bom em todo tempo, e Ele te ama e Ele me ama. Que o Senhor Jesus te abençoe muito, e aguarde o próximo vídeo do apóstolo Silmar Fernandes.